Seja bem-vindo ao quinto episódio, feliz pra caramba, quinto já, hein, Hanna? Do Winsetcast. E hoje, um dos principais clientes da Winset aqui, para não falar o principal, né? É Porque isso tem outros mesmo. clientes, né, doutor? Que a gente não Não, é pode ficar, né, perfeito, desmerecendo os é. outros, né? Mas eu queria que a Hanna apresentasse, porque tem paixão envolvida, ele não sabe não, mas tem. Tem, sempre tem, né? Hoje nós vamos falar sobre excelência na gestão de clínicas médicas. E ninguém melhor, nenhum profissional melhor para falar sobre isso do que o Dr. Estênio. Ele é sócio fundador da Otorrino DF. É a clínica que mais cresceu nos últimos 10 anos. Eu vou passar a palavra para ele e ele vai se apresentar, contar um pouquinho da história dele aqui para gente. Olá, gente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Podcast é algo que é sempre um desafio, porque você está com um microfone desse tamanho aqui na frente e várias pessoas. Então, enfim, vai ser legal, vai ser bom. E realmente a Winset para mim hoje é a empresa mais antiga terceirizada nossa. E ao longo da noite aqui a gente vai falar um pouco de alguns percalços, o porquê saiu, o porquê voltou, e aí vai ficar a dica no final. Mas nós estamos aqui para falar tanto disso como da gestão de clínicas, principalmente pós-pandemia, que mudou muita coisa, a gente se reinventou, a gente tentou trazer para casa algumas coisas, depois viu que não era o lugar certo, era melhor ter fora de casa. E tudo isso a gente vai discorrer aqui ao longo da nossa conversa. Mas assim, a gente quer ouvir você falando sobre o Dr. Estênio como gestor, como empresário, como pai, pagodeiro. Fala um pouco sobre o senhor pessoalmente, assim, como gestor e consultor também, né? Então, antigamente eu tinha assim, as pessoas chegavam falando gestor como assim, como um troféu, né? E hoje eu percebo que é um fardo a gente hoje ser gestor nos tempos de hoje. Então, tem que ter dedicação, tem que ter investimento. Quando eu fiz medicina, eu digo até em alguns momentos brincando que foi por acidente, porque a cada momento tenho um desafio novo e já parei para pensar, vou ser médico até quando? Porque a mãe da gente, nossos pais, a família, tem um sonho no interior lá do Ceará de ter um filho padre, um filho médico, e assim, é um sonho dos nossos pais. Mas às vezes eu pergunto, era o meu sonho? Então, assim, eu fiz medicina porque eu estudava em Sobral, uma cidade com 40 alunos, que 38 fizeram medicina. Então, assim, eu tinha que ser médico. Eu não tinha muita opção. E é uma profissão que, Senão ia ter que ser padre. tem que ser padre. É uma profissão que tinha um status, é uma profissão que tinha um futuro promissor, e não tinha um médico na minha família, e eu disse, é por aí que eu vou. Mas é um paradigma que eu posso a qualquer momento. Eu estou entendendo que o meu futuro talvez seja um ex-médico gestor, que com certeza é uma bagagem grande ter sido médico, entender o que é a vida do médico, porque não é fácil. Para ter a vida do empatia, né, doutor? Empatia É. com quem você contrata. Você tem quantos médicos de lá? Você tem em torno de 40 médicos que trabalham no grupo. Olha só. Então, quando eu converso com o médico e quando o meu administrador conversa com o médico, é outra linguagem. Você entende melhor, você conecta melhor com o médico. Porque você já foi, você já é, no meu caso, que tem hoje 50% do meu tempo é médico, 50% gestor. E aí eu fico oscilando aqui. Então, vai chegar um momento que eu tenho que definir para onde eu vou, e eu estou nesse desafio. Então, assim, sou feliz como médico, sou feliz como gestor, mas a gente precisa definir o que quer da vida, porque a caminhada é árdua, né? De manhã você atende, à tarde você cuida de gente, depois você contrata, depois você vem para o podcast, e amanhã tem um congresso, vai no congresso, não vai, depois tem que ir à família. Então, vira uma correria que você tem que dizer, meu caminho é esse. Então, como gestor, eu falo que o médico, e aí eu vou ter oportunidade de falar mais sobre isso, quando os médicos montam uma clínica, qual o primeiro erro? Vamos lá, primeiras dicas, ó. Qual o primeiro? Assim, eu sou o maior, eu sou o melhor, eu sou Deus, médico. O pessoal fala, Deus né, que no médico céu, é Deus. Deus no céu, E o o médico na terra. Então, tem que acabar com isso. A gente hoje não é mais protagonista de nada. A gente é coadjuvante. O paciente que é o protagonista, que é o centro das atenções. Hoje a gente tem que... O paciente não está mais preocupado se o doutor tem mestrado, tem doutorado. Claro que isso é importante, sem sombra de dúvidas. Mas o médico perdeu o feeling do tratar bem, do cuidar, de abrir a porta, de chamar pelo nome. Está preocupado que com no o interior currículo. é mais assim, né? No interior, Então, né? interior tem muito disso, né? Interior, inclusive, a gente Do ganha acolhimento. presente, ganha
galinha, ganha capote, ganha cesta de ovo. Eu tenho saudade, eu trabalhei muito no interior. Olha aí. Eu ia Então, perguntar, se o senhor já atendeu no interior? Muito. Fiquei uns 3, 4 anos no começo da profissão no interior, ali na relação, para juntar grana. Em Sobral? Residência lá? No interior, ali perto de Sobral. Algumas cidades, chamado Programa de Saúde da Família, a gente atendia no interior e estudava para fazer a residência, porque a residência é mais difícil do que o vestibular. E está ficando cada vez mais. Um dado importante, daqui a 5 anos, nós teremos o dobro de médicos que a gente tem hoje. Ou seja, o mercado, existe uma lei que é universal, que é a lei da oferta e procura. Quanto mais eu tenho um produto, quanto mais eu tenho um profissional, Mais o barato mercado fica. vai nivelando por baixo o preço. Então, nós, na saúde, estamos passando por um momento que o advogado passou, que o dentista passou. A gente está virando uma commodity. O que é a commodity? O ouro nem tanto, porque o ouro sempre tem o seu valor. Tem escassez Mas o também. café, hoje eu dei um treinamento que eu falei do café, que na época que a gente estudou na escola, a gente percebia que os donos de cafezais e a igreja eram os que tinham maior poder naquela época. Hoje, em todo canto você vai ter um cafezinho, não tem um valor, entendeu? Então, o médico já foi aquela autoridade na cidade, já foi o mais importante. Hoje, nem tanto. É comum, Então, né? hoje está muito comum. Tem um conterrâneo meu que fala que médico é igual a sal, né? Branco barato, tem em toda esquina. E aí é isso. Os grupos grandes cresceram em cima da nossa ignorância de gestão, porque a gente, na nossa formação médica, a gente não sabe o que é, por exemplo, uma palavra chamada fluxo de caixa. A gente não Não sabe, tem na faculdade isso? Não tem. A gente não sabe o que é recursos humanos. Na faculdade, a gente não aprende o que é CNPJ. A gente aprende o que é CPF. E aí, o primeiro erro que eu ia falar, não falei, é quando os médicos não entendem que o CNPJ é um conjunto de CPFs, mas que o CNPJ ele é maior que todo mundo. Então, o que é que o médico faz? Ele chama um amigo, monta uma clínica, e aí diz, tu paga a energia, tu paga a água, o que sobrar a gente divide e a gente leva e rapa o caixa. Eu não tenho que ter dinheiro em caixa. E aí começa a dar certo, porque na medicina, fazendo errado dá certo. Hoje, na data atual. Então, começa a dar certo, tu ganha mais que eu, tu ganha mais que eu, está sobrando, o que é que faz? Divide, está sobrando, divide, aparece um processo. Ah, não tem dinheiro, processo. Ah, não, o dinheiro que já saiu vai voltar. Então, aí o cara paga a conta no cartão de crédito dele, se sobrar dinheiro ali no caixa na hora, vai para a conta da pessoa física, eu emito nota, não, quer sem nota? Aí eu emito sem nota, aí vem o imposto de renda. Então, assim, a coisa tem que ser feita desde o início. Certo. E é mais doloroso e dá mais trabalho. Eu tenho um contador. E aí, tu me indica um contador barato? Não existe contador barato. Bom, não. Não existe. Assim, o meu primeiro contador que me indicaram, hoje, como se fosse... Eu pagava meio salário mínimo, na época. Primeiro ano, eu tive logo os impostos atrasados de 3 anos, com multa e juros e tudo. Então, assim, não tem mistério. Faça a coisa certa desde o começo. Você é médico. Fique na sua posição de médico e contrate pessoas melhores do que você. Se o senhor entrar numa empresa hoje, numa clínica, seja nova, né, há pouco tempo, ou até mesmo antiga, você consegue identificar problemas lá agora? Com certeza, às vezes ou não? Então, a nossa empresa já passou por um processo de diligência para ser incorporado por um grupo maior. E eu aprendi muito com isso. Tiveram que fiscalizar, né? Eu até desconfiava que eu não ia vender, mas assim, eu vou deixar ir até o fim, porque eu preciso aprender o que é que os caras fazem. Porque eu entendo que ou eu vou comprar para crescer, ou eu vou me vender para subir em um cargo de gestão em algum lugar. Porque continuar igual é fracasso. Então, não se continua igual. Então, hoje, eu estou avaliando 2 empresas, e as empresas, quando a gente avalia, a gente percebe que os erros são muito comuns. São erros de pessoas físicas, de médicos que pagam de uma forma inadequada, de funcionários que recebem por fora, que não é pela carteira. E isso tudo é um passivo. Se eu avalio uma empresa que metade dos funcionários não é CLT, se eu avalio uma empresa que paga médico metade por dentro, metade por fora, como chama. Então, isso eu vou contabilizando como negativo, porque a conta chega. Vai Tudo chegar que a uma hora, é gente um faz passivo, errado né? na vida, uma hora bate. Paga. E isso é cultural, né? Cultural. E quando eu penso nessa ruptura, nessa mudança, que aí o senhor já trouxe até uma previsão, né?
porque os próximos 5 anos as coisas vão mudar bastante. Eu vejo que tem um outro ponto cultural, e ao meu ver, né, não sou da área médica, mas a gente atende muitas empresas da área da saúde, é a questão do recepcionista, do atendente. As pessoas, elas, culturalmente falando, não entendem que dentro de um hospital é preciso vender. Parece até meio agressivo falar assim, eu tenho uma equipe de venda, o senhor tem um call center, né? E aí, esse assunto é delicado? É bom. Hoje, meio-dia, eu estive um treinamento com o meu call center e joguei uma pergunta. Quem aqui já foi vendedor ou é vendedor? Perguntona. Aê! E aí, um ou outro se levanta e eu falo, não, eu sou vendedor nato. Eu sou vendedor agora. Fui vendedor. Então, a gente se vende quando a gente veste a roupa de manhã. Começa a venda. Quando eu boto o meu gel, quando eu boto a minha maquiagem, e quando eu faço a minha barba. Isso começa a venda em casa, saindo de casa. Porque vender um produto, é fácil entender a relação. Eu vendo uma caneta, 10 canetas, R$10. Se tu me comprar as 10, eu te faço por 9. É fácil, é palpável. Agora, vender serviço é complexo na cabeça das pessoas. E da saúde, então, parece até antiético, não sei. Parece antiético, porque a gente... É como se, assim, eu sou obrigado a atender. Eu não tenho que cobrar. Saúde, tem direito. É dever do Estado. O Estado dá saúde, mas eu não sou Estado, eu sou uma empresa privada. Então, é complicado você fazer um custo de venda para a área de serviço, porque a gente precisa medir. Eu não tenho como dizer, a cada 10 consultas eu vou lhe dar R$10. Não faz sentido a conta. Eu tenho que criar parâmetros de excelência, NPS, pesquisa de satisfação, índice do Google, pessoas que ligam fazendo elogio. Aí a gente cria outros KPIs, outros parâmetros, para poder bonificar a equipe de vendas. Mas, inclusive, hoje já tive um feedback à tarde de um operador do call center que falou, depois da sua palestra eu já consegui fechar uma venda que antes eu não teria. Olha aí. Mas por quê? Fechar uma venda, viu? Porque o cliente liga e fala assim, eu queria marcar uma consulta com o Dr. Stênio, aí a pessoa do call fala assim, qual é o seu convênio? Esquece qual convênio. A pessoa, às vezes, tem um convênio e nem queria usar. Então, por que eu falo isso? Porque a venda, ela tem uma técnica. Eu tive um curso de vendas aqui com vocês, excelente. Vejo na internet, meus livros, hoje metade é de vendas, para aprender a técnica. A gente não é vendedor nato, a gente sabe que tem que ser vendido, mas como eu usar? Como eu usar a empatia? Qual o momento certo da venda? Que ferramenta usar para saber o caminho ali, né? Às vezes o paciente não está no momento da compra. E você também, como um bom vendedor, tem que te estimular a não compra naquele momento, para depois não gerar um arrependimento, não gerar todo um... Tem que ser uma venda consultiva também. A gente fala muito sobre venda consultiva. E aí, o vendedor ele tem que entender a necessidade para poder fazer uma venda consultiva. Olha, o senhor nem precisa disso agora. Sabe o que acontece? Talvez o senhor pode ir no ambulatório, tal, porque ele não tem dinheiro, muitas vezes, sei lá. Eu acho que assim, tem que ter empatia. A venda ela é uma troca. A pessoa que compra uma coisa bem comprada, quem é que ganhou mais? Quem vendeu ou quem comprou? Eu perguntei isso hoje lá, as pessoas dizem, quem vendeu, né? Vendeu? Não. Quem comprou talvez seja o mais beneficiado da venda. Tem que ser, né? Tem que ser, porque senão não faz sentido, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que desmistificar. Inclusive, sugiro aí falar um pouco em outro momento sobre vendas. Eu estou me especializando cada vez mais. Dentro da área de saúde? Dentro da área de saúde. Top, isso vai isso ser aí. importante, porque, de fato, a gente fala, tem que vender. Mas o gestor lá da área da saúde, ele está contratando um recepcionista e está querendo cobrar que ele seja um vendedor. Isso. Contrata como recepcionista, paga como recepcionista, mas quer que ele venda. Então, eu vejo que é uma questão cultural mesmo, né? Sobre esse tema aí, eu tenho uma coisa bem bacana, eu acho que pode explorar aqui mais. Existem empresas que estão prestando esse serviço para as clínicas, porque já identificaram esse gargalo lá dentro, né? Inclusive, eu tive contato com uma... Pelo jeito tá já, né? O Dr. Stênio tem, e tá já agilizando alguma coisa, mas existem empresas fazendo isso. Eu tive acesso a como é comissionada a pessoa que atende a ligação do Dr. Stênio e manda um agendamento. Ela ganha até por elogio. Se ela tiver um elogio, ela marca lá no sistema dela que ela recebeu um elogio aos tantos minutos da ligação. É um modelo que você viu? Não, é um modelo que eu vi que a empresa faz. Entendi. Aí a atendente está lá atendendo, aí ela fala assim, eu recebi um elogio. Aí marca, para se tiver que fazer uma auditoria, e ela ganha tantos reais porque recebeu um elogio do atendimento. Sim. Se ela vendeu, se ela agendou, se o cliente pagou, e ela vai acumulando isso lá. Tem a porque ver com a jornada do cliente, E essas empresas estão terceirizando o atendimento das clínicas. Então, assim,
pensa, se tem empresa terceirizando isso, sendo contratada para isso, olha a importância que é, porque já identificaram um gargalo. Então, você que tem uma clínica, tem uma chance muito grande de você ter um problema sério. E aí você está botando culpa na agência, não que ela não possa ter culpa, né? Mas muitas vezes é na venda. Sim. Você tem lá, olha só, você recebe lá 100 contatos em um dia, ou no mês, e você não consegue converter 10? O pior cliente que chega, não tem como. Tem que converter pelo menos 10%. Então, essas muito análises têm que assunto, ser... né, isso daí. É muito assunto. Mas, voltando para essa parte de contratação, a gente falou um pouquinho aqui sobre a equipe de vendas, mas não é só de vendas que vive um hospital, não é só da recepção. Quais que são os maiores desafios do senhor hoje, doutor, na contratação de profissionais de uma forma geral? Principalmente em relação às gerações, né? A gente estava conversando aqui que o senhor contrata desde da pessoa recém-formada ali no ensino médio até as pessoas mais O experientes. menor aprendiz, o estagiário, o funcionário geração X, Y, Z. Na minha empresa, tenho uma pessoa de 70 anos e tenho pessoas de 14 anos no mesmo ambiente. Ah, tem o menor aprendiz lá também. Olha o conflito de gerações dentro da empresa. Pessoas que têm uma bagagem diferente. Como a gente harmonizar isso no dia a dia? É um desafio. Como criar um clima organizacional? Como criar uma cultura de organização, de ter que chegar no horário? A galera de hoje não tem esse negócio de horário, né? Os antigos têm. Pandemia, então, né? Então, assim, é um desafio grande e um dos erros que eu falo primários de médicos, de clínicas que estão começando, já falei, nos 5 erros, esse entra como quem contrata é o médico. E o médico não sabe contratar. A gente, quando não sabe contratar, a gente contrata pessoas parecidas com a gente. Pessoas que pensam igual a gente. Eu já contratei gente que torce o mesmo time que eu. Só porque torcia... Aí pergunta, para quem você votou, para quem você torce? Eu já contratei funcionário por telefone porque ele mora perto da clínica. E eu imaginei, ele morando perto, ele não vai ter que pegar transporte, vai ser fácil. Quanto tempo ele passou lá? Ficou menos de um mês. Tem um monte de gente se identificando agora, né? Então, eu vou falar. Contratação, eu uso uma metodologia que eu aprendi num desses cursos da FGV que eu fiz, que é a metodologia do chá. Boa. Conhecimento, habilidade e atitude. Eu vou anotar. Conhecimento se adquire, se estuda, se aprende. Se eu ficar um dia todo fazendo para vocês o que eu faço, em 5 dias vocês vão saber como fazer o que eu faço. A habilidade não é inato de todo mundo. A pessoa ser hábil é o cara que vai para o futebol, o cara que vai para o basquete, é o cara que gosta do vôlei. Ele tem habilidade para aquilo, que se consegue trabalhar. Agora, existe uma palavra-chave, que é chamada atitude. São as pessoas que têm a motivação de acordar, de ir trabalhar com um sorriso na cara e feliz, e de pegar o conhecimento junto com a habilidade e ser proativo e correr atrás. Isso não se ensina, não se adquire, isso aí a gente nasce. E aí é o que eu falo, tem que ter um mindset de crescimento, tem que se sentir pertencente à clínica, é a sensação do pertencimento. Claro que a empresa tem que ter uma motivação, as pessoas precisam de motivação. Você falou do call center aí, falou da comissão. Comissão é um fator de motivação. E nem é o mais importante. Talvez não. As gerações, todo mundo enxerga dinheiro de uma forma diferente. As gerações também estão enxergando. Às vezes você dá uma viagem com o mesmo valor do dinheiro para uma pessoa muito mais importante. Eu tenho um funcionário que o plano de saúde custava R$2.000 e o salário dela era R$1.200. Então, assim, faz sentido eu dar um plano de saúde para uma pessoa. Então, assim, um pacote de benefícios personalizado para aquela pessoa que está na época de faculdade, que precisa que eu ajude na faculdade, que eu preciso que... Às vezes a pessoa precisa de não trabalhar no sábado, porque ela precisa estudar para a faculdade. E a gente, quando empacota ali nossos pacotes de benefícios, todo mundo vai ter direito a isso? Não. É Você personalizado. é esse, Top. você é aquele. Então, assim, isso Para não ter motiva. comparação, né? Também rola umas comparações. Ele faz, ele não faz. Aí Não, e as a necessidades cultura já de é um essa, né? adolescente é diferente das necessidades de uma mãe de família, né? De um pai de família. Exatamente. Então, assim, a contratação, para mim, é crucial. Então, esse é o segundo erro aí da... Eu falo, está entre os pontuaria. 5. E eu falo que, assim, contratar errado, demitir é muito mais caro do que contratar. As pessoas não fazem a conta. Mas você ficar com um funcionário 1 ano e demitir, o custo é muito caro para você demitir. A nossa legislação trabalhista não ajuda o empresário hoje em dia. Então, assim, tem muitas regras que a gente tem que se adequar,
que não é a nosso favor. E tem hora que até impede a pessoa de Eu demitir, sou, né? eu sou bem ruim de ditado, né? A Hannah fala que eu sou bem ruim, mas tem um ditado, né? É um dizer mesmo dentro da área que é você contrata por comportamento, não, por currículo e demite por comportamento. Então, Não tem eu tenho isso no meu mapa mental. Antigamente, eu contratava por currículo e demitia pelo comportamento. E aí eu percebi que esse movimento estava me gerando custo. Então, eu comecei a dizer, pô, pouco me importa o currículo, eu quero saber agora como é que é essa pessoa. É justamente porque o currículo é o C, que é o conhecimento. E o A, que é a atitude, é o comportamento da pessoa com as outras Então você começa de pessoas. trás para frente. A atitude tem que ser boa e o conhecimento pode ser adquirido. Às vezes é até Ótimo. bom você pegar um funcionário novo, com pouca experiência, porque ele vai aprender como a empresa funciona. Às vezes o cara já vem com a bagagem e isso não vai contaminar. Fica até engessado, né? E contamina todo mundo que está Mas ele ali. tem que entender o comportamento, né? Comportamento. E aí uma coisa importante também em pessoas, para a gente fechar o assunto de pessoas, antes eu ficava em dúvida, eu vou investir nessa pessoa e se ela sair da empresa? E eu não vou investir. Então, aí eu criei também uma frasezinha mais lá no meu mapa mental. É muito melhor investir para que ela saia do que não investir e ela fique. E ela fica Porque ela assim. fica e vai ser um peso para a empresa a vida toda. Se eu investir, ela entregou o que eu estava esperando e ela saiu para ser promovida em outra empresa, eu fico feliz. Hoje um funcionário, quando sai Aqui também. e arruma um emprego melhor, eu bato palma. A gente fica feliz aqui também, né, Hannah? Alguns vão e voltam, porque às vezes lá paga melhor, mas não tem a mesma Os mesmos cultura benefícios, organizacional, cultura. não tem um plano de carreira, não vê que... Porque assim, a empresa ela não pode estar também promovendo todo mundo toda hora. Tem que ter um plano de carreira, que é coisa que o médico também não conhece, esse termo. O que é isso? Quando o funcionário entra, ele tem que enxergar até onde ele pode chegar dentro da empresa. Senão perde motivação, né? Perde a motivação. Ele existe uma gradação. Ele é pleno 1, pleno 2, pleno 3. Ele é recepção 1, 2, 3. Ele é júnior, ele é sênior. Ele vai pra... Então, assim, quando ele vê essa movimentação, que o salário dele vai acompanhando também as entregas, ele vê que aquilo, pô, a empresa é organizada, tem um RH bacana, os caras estão olhando para mim. E aí, RH hoje, que eu falo de RH estratégico, é a gente antever o que vai acontecer. Quando um funcionário sai da empresa, eu já li um livro sobre isso. Se você tiver uma boa gestão de RH, 6 meses antes você já vai saber, pelas atitudes, Já sabe pelo o que como tá funciona. procurando, né? Então é a hora da gente intervir. O colaborador, vem aqui, vamos conversar, vamos dar um feedback. Os feedback é uma ferramenta top. Feedback com retorno, feedback positivo, dou uma chance, vamos conversar e tal, tudo anotado. Gente, esse negócio de feedback muda a vida do gestor, porque o cara tem a sensibilidade. Entrevista de desligamento é a melhor entrevista do mundo. Olha O só. cara sai da empresa e, quer dizer, não vou conversar com ele, vou, fulano, vem cá, vamos sentar. Como é que foi essa sua estada aqui de 2 anos? Você gostou? Não. Sai cada O informação. que foi o problema aqui que Sai você cada viu? informação, porque ele se sente agora com Parte. liberdade de falar. Legal. Antes ele tinha um gestor que talvez ele tinha medo de perder o emprego, ele tinha medo de fazer alguma coisa e ele A hora do precisava daquele desabafo. valor. Não, ele fala tanta coisa e a gente, como gestor, a gente, como temos que ter uma visão 360, a gente começa a juntar as informações e vai ver que o problema, às vezes, Era a é gente. quem está mais do seu lado e às vezes você, pô, mas eu achei que era assim, não era? Então, assim, o gestor, o médico que quer ser gestor, tem que estudar, tem que fazer pós-graduação, tem que entender de gente, tem que gostar de gente. Top. E se não gostar, contratam a empresa de RH. A gente teve uma empresa de RH, até posso citar o nome aqui, porque possivelmente pode ser que venha aqui um dia, que é a Spot, uma empresa excelente, que durante muito tempo fez um trabalho de BPO dentro da nossa empresa de RH. BPO Então, de RH, né? Terceirização, né? Terceirizar. Gente, fenomenal. Era assim, a gente fazia nossas reuniões cadenciais, semanais, com entrega de resultados, com bonificação, com uma estrelinha. O fulano de tal se destacou, é promovido, top, ganhou um símbolo e tal, ganhou a folga, ganhou não sei o quê. Então, essa movimentação, a gente que é gestor não consegue acompanhar. A gente precisa ter gente boa o tempo todo mexendo com gente. Segundo o nosso amigo Abílio Diniz, que faleceu recente, ele tem uma frase célere de uma conta matemática. Gestão é igual a processo mais pessoas. E se a gente botar essa frase no papel e trabalhar em cima, que a gente fala 10 horas sobre isso. Então, pessoas e processos. Pessoas boas. Eu sempre tenho uma dinâmica com meus colaboradores, que é a dinâmica do exponencial. Eu sou o número 2. Se eu tiver pessoas 1 me elevando, eu continuo sendo 2. Se eu tiver pessoas 2, 3, 4 me elevando, eu viro 8, eu viro 16. Então, assim, a minha equipe é que faz a diferença. Não é só eu, ninguém faz nada só. Não. Com Então, certeza. assim, é gente boa,
E se duvidar, melhor do que a gente, fazendo coisas que agregam a gente. Eu tenho só uma pergunta para a gente encerrar pessoas de verdade, porque é uma dúvida sempre demissão, né? Quando você pensa, falam muito assim, pensou em demitir, demite, porque já passou, foi da hora. Você concorda com isso ou discorda? Eu concordo e até ouvi numa palestra recente, não sei se foi aqui, com vocês aqui, o cara falou assim, faz uma dinâmica com você. Pensa assim, se eu fosse contratar, contrataria de novo? Se você tiver dúvida, é porque não é a pessoa certa para você. E aí, assim, eu sempre falo na hora de uma demissão, assim, não é algo pessoal, é porque para a pessoa, ela não se encaixou na minha cultura organizacional. Eu tenho uma visão, valores e uma missão. A pessoa que trabalha comigo tem que colaborar comigo com tudo isso. Se a pessoa não se encaixa, aí não dá. Aí, assim, é bom para ela e bom para a gente que siga, né? Doutor, vamos para mais um... Só fechar essa parte, só para falar sobre uma entrevista do Elon Musk que eu vi recentemente, que falava justamente essa questão da contratação, né? Que ele só tem um modelo de contratação atualmente, que ele chama a pessoa, pergunta qual foi o maior desafio, o maior problema que já teve na carreira dela e como que ela resolveu. Ele fala que ele só quer ouvir isso, ele quer saber qual foi o problema e como ele resolveu. Porque não tem como se você testar aí, fala pra gente se deu certo, posta aqui nesse podcast aqui, que vai ficar legal essa informação. Se a pessoa não teve nenhum problema, mas aí já é um problema, né? Se ela não teve problema, já é um problema. Vamos falar sobre gestão de dados e métricas. O senhor falou o termo KPI, né? Que são pontos que você tem que ter de atenção, números que você tem que estar acompanhando a tua empresa. Quais são os principais KPIs de uma empresa da área de saúde? Então, o marketing tem os KPIs, o RH tem os KPIs, a gente acaba dividindo. Quais são os principais de cada um desses? Então, quando a gente vai bonificar, metrificar, gerar resultados das equipes, por exemplo, um KPI interessante nos recursos humanos é assim, qual o índice de turnover? Turnover. Quantas pessoas estão saindo da empresa? Pesquisa de clima, a gente pode dentro da pesquisa de clima criar uma métrica. Um KPI do meu setor de cirurgias, que é um setor muito sensível. Quantas cirurgias eu dei entrada hoje? Quanto tempo está levando entre o paciente sair do consultório do médico e fazer a cirurgia? E qual a relação do índice de reclamação com a proatividade da equipe em dar uma satisfação ao cliente? Todo mundo gosta de uma satisfação. Eu dou exemplo de uma moça que comprou uma bolsa chique, só que não tinha a bolsa na loja. A bolsa vinha dos Estados Unidos. E essa bolsa demora 30 dias para chegar. E a outra loja tem a bolsa pronta entrega. Isso não tem dúvida para onde é que é a mulher. Quando você sai para comprar... Você quer o produto. Você quer o produto. Porém, se você comprar um produto para entregar em 30 dias e todo dia você receber um WhatsApp dizendo que o produto saiu dos Estados Unidos, o produto está na alfândega, o produto já pagou o imposto, o produto entrou no Brasil, o produto já está em Brasília, a pessoa vai dizer, minha bolsa está andando, está chegando até mim. Só na ansiedade, né? Agora quando a bolsa, ninguém lhe dá satisfação. E aí a gente pega modelo de Amazon, modelo dessas plataformas aí que eles estão vendendo. Você compra no Mercado Livre agora. Vai chegar amanhã cedo. Amanhã, 7 horas, o cara está buzinando. Não deixa eu nem acordar. Então, assim, qual a medida do Mercado Livre? Qual o KPI dele? Tempo de entrega. Tem avião. Ele já tem avião, já tem toda a logística. Então, assim, o meu KPI principal é o índice de satisfação do cliente. Amiga, a sua jornada aqui dentro da minha empresa, faz um NPS, você indicaria para alguém da sua família ser atendido aqui? Sim ou não? Google, reclamação de Google, reclame aqui, quem responde sou eu. O senhor vai lá no Google Meu Negócio e responde? Eu vou no Google responder aquilo lá. Por quê? Porque aquilo ali é uma consultoria gratuita, o cara está me dando uma dica e eu não estou enxergando. E o pior é que tem gente que nem manda para a pessoa avaliar. Está lá com uma clínica de 10 anos, 20 anos, é a sua mesmo, é você que está olhando mesmo. E está lá 3 avaliações, 4 avaliações, não tem condições mais. Não, hoje o meu cliente, quando entra na clínica, ele já foi no Google, ele já entrou, já viu que a clínica é ou não é o que ele está querendo, então ele já vem armado ali contra a gente. A gente tem aí 1000 e poucas avaliações no Google, parece pouco, mas olha o mercado de saúde. Então, 300 quando tem muito. E eu respondo no mesmo dia, procuro responder reclame aqui, ligo para o paciente, tento agendar uma consulta sem custo nenhum para entender o cara. Porque, assim, eu falo que reclamação, uma clínica que tem só nota 10, desconfie. Vai comprar avaliações. Tem que ter alguma coisa. E outra coisa, o cara satisfeito, ele geralmente não vai elogiar. Quem vai é o cara que reclama.
O satisfeito, a gente gasta uma energia. Gasta uma energia. Eu tenho um valor de moedas de quanto é uma avaliação negativa dentro da minha empresa. Um valor X, para eles entenderem que uma avaliação de 5 estrelas custa R$1. Uma avaliação negativa custa R$100. Olha só. E o Google, ele puxa para baixo 5 avaliações negativas, ele puxa 0,1. Agora, para subir 0,1, eu tenho que ter 50 avaliações. Tem um dado técnico sobre o Google Meu Negócio, para o pessoal que está vendo, é que para o seu ranking, que existe um ranking ali, por que você aparece em 10º quando a pessoa procura sua empresa, seu segmento na sua região? Tem a ver com a quantidade de estrela. 16% da sua posição tem a ver com a quantidade de estrela. E Então, da avaliação escrita também. Orgânico. também. E outra, vai uma dica também para o Google Meu Negócio. Quando você for responder, doutor, não sei se você faz isso, você tem que lembrar de usar palavras que têm a ver com o seu segmento, porque aquilo ranqueia também. O seu comentário tem que estar lá falando sobre sinusite, falando sobre dor de ouvido, ronco, As apneia do palavras-chaves, sono. né? Boa dica, essa eu vou anotar. Essa nota. E outra, tem empresas cobrando para fazer isso para sua empresa, viu? Então, na hora de responder, joga lá no... Depois você vai falar sobre o ChatGPT no final. Joga lá no ChatGPT. Para eu responder uma pessoa do Google Meu Negócio, usando técnicas de SEO, que é Search Engine Optimization, para que esse meu conteúdo ranqueie no Google e me ajude a melhorar meu posicionamento. Para tal palavra, eu quero ranquear. Me dê a resposta. Ele vai te dar a resposta pronta já pensando nisso. E agora vamos puxar a sardinha. Então, essa questão Do marketing. de dados Não, é agora eu muito quero importante. KPIs do marketing, né? A Win7 foi um diferencial a gente ter realmente um sistema que deixe claro ali o que está acontecendo na sua campanha. Vocês já tinham esse controle ou não? Então, o empresário, no geral, ele tem a mania de achar que um dia ele vai fazer tudo. Que ele quer, que é mais barato ele fazer do que delegar para os outros. E isso, às vezes, é um tiro no pé. Porque para mim ter uma estrutura que vocês têm aqui dentro da minha empresa, o custo é muito maior, porque eu vou ter que bancar tudo. Quando eu contrato, vocês diluem esse custo para os clientes de vocês. A gente já tentou, sabidamente, vocês sabendo, mudar para outra empresa, pausar a campanha, fazer a campanha sozinho, testar aqui. Mas isso vocês têm que entender que isso faz parte. O empresário precisa saber. Sim. Eu preciso saber o que vocês fazem. Eu indico vocês para todo mundo, mas eu digo assim, ó, contrato, os caras são muito bons, mas fiscaliza. A gente precisa ser fiscalizado. Ser humano, né? Tem que estar ali. Vai evoluir, né? Eu entro na campanha de vocês, no dashboard, assim, é a minha terceira tela. Eu tenho 3 telas, uma tela é vocês aberto 24 horas ali. Enquanto eu estou no computador, o meu computador, todo dia eu faço um caminho, toda hora que eu entro. E uma delas é a plataforma do call center e o marketing, que é vocês ali do Google Ads. Então, assim, agora a gente está numa ascensão aí de contatos. Eu até 4.000 contatos nos últimos... Eu até desconfio. Eu disse, gente, isso está certo? O valor está aumentado. Vocês fizeram alguma coisa aí? Vamos auditar. Vamos auditar. Então, por quê? Porque é dinheiro, gente. Está investindo ali querendo resultado. E aí tem os KPIs lá, que se fala, o CAC. Pergunta para um médico o que é CAC. É o cactus. Então, assim, Vírus novo? Qual que é o LTV? O que este paciente deixa na minha empresa pelo tempo que de ele está dentro 100, dela? só um sabe o que é LTV, É o doutor Estênio. que é o doutor. Não, eu sei, aprendi ontem, mas assim, eu... Ontem você aprendeu ontem? Estou brincando. Eu sei o que é, mas assim, eu não tenho esse dado hoje. Eu não sei exatamente quanto um cliente, quando entrou e ficou um ano, o quanto ele deixou na clínica. Posso acrescentar um dado, então, já para o senhor? Que eu acho que eu já tenho falado muito sobre isso. O LTV, para quem está ouvindo, é o Lifetime Value. É quanto vale aquele cliente para você no tempo de vida dele lá dentro. Só que existem alguns dados, e acho que RPs bem feitos, e a gente tem que construir um dia. Se Deus quiser, a gente vai construir um dia. Que possibilite você monitorar. Sabe aquele cliente que veio, vamos voltar do Google, né? Veio do Google hoje. Você gastou R$80 por esse cliente. Só que a consulta que ele fez lá era 200, pagou para o médico e tal, ficou para você 20. Teoricamente não pagou. Só que é o seguinte, esse cliente veio do Google que foi bem atendido, ele pode voltar outras vezes. Você monitora, isso é o LTV. Só que se esse cliente do Google indicar um novo cliente, esse cliente veio da indicação ou veio do Google? Tinha que ter um mapeamento indireto de onde veio aquele dinheiro. Sabe por quê? Quando você olhar para esses 80 que você gastou hoje, Não Ele- é só o LTV não que é- vai medir. Né? não é só o LTV. Ele vai medir quantas pessoas vieram até dessa indicação. O filho dele veio, eu indiquei, eu vim do Google, mas indiquei a A Hannah. gente até tem um sistema, sim, que mapeia isso, mas a gente Olha, não conseguiu... eu vou falar o que eu penso visualmente, tá? É o doutor Estênio clicando numa bolinha
que é um cliente que veio do Google, clicando. E aí ele bota um play e vai aparecer assim, esse cliente na tela, crescendo a bolinha, que é o faturamento. E quando ele indicar alguém, sobe uma bolinha pequena. Essa bolinha cresce à medida que esse cliente for consumindo. E no final ele tem um dado assim, esse cliente que gastou R$ 80 gerou tanto de receita aqui no Mas final. só tem uma forma de você fazer isso e já tem gente fazendo. Já tem, Que é o imagino. marketing por indicação. A gente tem que mensurar a indicação. E, infelizmente, a moeda hoje do nosso país é chamada real. E não é ideal que seja assim. Mas as pessoas gostam do real, né? Então, vamos criar uma metodologia de bonificar de alguma forma. Você tem até uma plataforma que mexe com isso. Mas de eu estimular o meu cliente a me indicar. Porque é a teoria do balde Ativamente, furado. né? Hoje, é a teoria do balde furado. Isso é importante. Eu acho que vocês devem conhecer. O que é? Eu estou muito preocupado com cliente novo. Né? Cliente novo, cliente novo, cliente novo. E o meu cliente? Quem já está dentro da minha casa? Como é que eu trabalho ele? É o que a gente está fazendo aqui hoje, viu, doutor? Está satisfeito. Sim. E tem isso, o Alan estava falando sobre isso. Às vezes a gente está preocupado com aquele cliente que está quase saindo, porque não está dando resultado, não está funcionando, não preenche o sistema. Mas e o cliente que é bom? Que está tendo resultado? Por que a gente não se preocupa com ele? Mas o mal das empresas em geral é isso. Porque acha que está tudo certo, funcionando, e o cliente está lá cogitando sair. Você tem que prever que ele está... O cliente calado é o pior. E como é que você prevê? É até relacionando, chamando ele para um podcast, batendo papo com ele aqui. Isso. Então, assim, isso que vocês estão fazendo, estão de parabéns, inclusive, porque é isso que você tem que fazer. E eu quero fazer isso com o meu cliente lá. Como? Como é que... Olha o meu sonho. Você tem um sonho, eu tenho um. Vai começar a seca. Muita gente vai sangrar o nariz. Geralmente, quem sangra o nariz sempre sangra. Então, ano passado, eles estiveram na minha clínica em julho, sangrando o nariz. Por que eu não o abordo antes do nariz sangrar? E fala assim, ô cidadão, vai sangrar. Tu vai sangrar em julho e sangrar é mais caro, o remédio é mais caro. Tu vai incômodo, ter que vir, né? vai ter que agendar uma consulta, não tem vaga. É inconveniente, tu vai viajar, tu pode sangrar na viagem. Vem cá, vem um mês antes que eu vou te orientar como não sangrar. O problema é que aí vem um assunto polêmico, que a doença dá mais dinheiro que a saúde. E aí começa o nosso problema geral, que a gente vai falar um pouco sobre isso agora, da crise na saúde que a gente está entrando. Porque virou-se negócio a doença. Quem diz que todo mundo quer curar? Quem diz que todo mundo quer prevenir? Dá mais dinheiro eu tratar ele sangrando do que eu tratar ele antes do sangramento. Mas eu enxergo que se eu não fizer isso, os dias estão contados para todo mundo. Hoje a gente tem um plano de saúde, uma carteirinha, que é um cartão de crédito sem limites, para a gente usar onde a gente quer. Eu já atendi paciente que no mesmo dia ele visitou 3 otorrinos. Foi no otorrino, pegou uma opinião, foi no outro, pegou uma opinião, e foi na mim, pegou outra opinião. E cada um fez um exame igual. Então, o que acontece com isso? O custo desse cliente para a operadora de saúde custa infinito, 3 vezes o valor do dia. Então, assim, criou-se a coparticipação, criou-se os reajustes de plano estão fenomenais. 25% um paciente meu reajustou mês passado. O cara pagava 3 mil e aumentou 25%. E o salário não aumentou nada. Então, assim, a inflação vai subindo por causa do plano, ninguém dá mais conta de pagar. Tem tais de reembolso. Fala um pouco se a questão do plano, reembolso, como que é feito plano lá. de saúde é um assunto que eu gosto de falar da análise de saúde, porque é o seguinte, eu estou vendo uma catástrofe chegando. Eu acho que as pessoas não dão mais conta de pagar. Alguém falou sobre isso também num podcast aí, sobre o plano de saúde. O segundo custo de empresas hoje é plano de saúde de colaborador. Então, assim, é muito caro pagar plano. Está surgindo muito cartão de benefício. A minha clínica mesmo, eu estou com a ideia de criar uma política de desconto para os meus clientes que deixaram de ter plano. Quem for cliente da Otorrino... E pode? E já teve aqui, vai ter uma consulta de plano. Uma consulta de valor de plano. Então, assim, a gente tem que começar a se movimentar, porque o cartão de crédito de uso limitado não funciona. Está acabando já. Na saúde usa-se muito o termo fee for service. O que é isso? O paciente interna no hospital para fazer uma cirurgia, o hospital cobra uma luva, cobra uma máscara, ele pode cobrar 2 luvas, 2 máscaras. O remédio pode cobrar 1 ou 2. Então, assim, é aberta a conta. A conta aberta cobra quanto quer. A conta não fecha. Então, plano de saúde vai ser para poucos no curto prazo. E aí o que é que vai surgir? Cartão de benefício. E a conscientização dos médicos de fazer a coisa correta, fazer a coisa coerente, tratar a saúde e não tratar a doença. Porque eu falo, a oncologia cresceu muito nos últimos tempos com medicamentos caros. Um paciente que hoje tem um câncer dentro de um plano, o plano não tem interesse em continuar com ele.
é quimioterapia por tanto tempo, Vai espremer é um até UTI sair. daqui a pouco, é um cara que dá muito custo para o convênio. E existe uma conta que o convênio faz que é chamado... ele usa uma metodologia lá que é um cálculo atuarial. O que é isso? Meu convênio tem 1.000 pessoas. Das 1.000, 100 usam, 700 usam muito pouco De vez em quando. e 100 consomem, mas é um custo baixo. Então ele faz uma conta. Só que essa conta, com a população envelhecendo, e a gente está ficando cada vez mais velho, Amém. e as doenças estão chegando mais cedo, É por isso que veio o Covid, de repente, né? Para matar os velhos, para não dar e as prejuízo. doenças estão chegando mais cedo. Demência, Alzheimer, câncer. Quanto de câncer com paciente de 40 anos, 45 anos, 50 anos? Então, assim, encareceu muito. A saúde está muito cara. Então, plano de saúde, para mim, assim, é algo que a gente atende. E aí eu tenho até uma métrica lá que eu falo assim, 20% da população tem plano. Aqui em Brasília, quantos por cento Aqui tem? 26, 28, é um pouco mais por conta de funcionalismo público. 80% da população não tem plano. 20% não tem plano, não usa. Porque é o paciente que da fila do SUS que não tem condições de pagar uma consulta de 200, 300 reais. Mas existe um meio aqui de 60%, que é o cara que não tem plano, mas que tem a condição. grana. Que não quer pagar o plano porque pesa no orçamento, mas na saúde ele paga. É um filho que tem que operar, que ele ajuda ali, junta todo mundo da família, cada um dá uma cotinha. Só que eles não têm acesso. E aí, a Otorrino DF, junto de vocês e junto de outras empresas, a gente tem que criar acessibilidade. O meu site hoje, quando alguém entra no meu site, eu tenho 2 páginas dedicadas a plano de saúde. Sim. Eu não tenho nada falando de acesso, de saúde, de fazer um orçamento dentro do meu site, de uma cirurgia, de um adenoide de uma criança. E o cliente que tem plano de saúde e prefere ir no particular? Eu sou um desses, em alguns casos. Por exemplo, odontologia, eu tenho plano de saúde, mas nunca usei. Eu prefiro ir no dentista, porque eu me sinto mal atendido. Nesses casos, né? Eu sinto que é o profissional menos qualificado, porque normalmente o plano paga pouco. Mas é porque na odontologia realmente né? é diferente. Médico o é um pouco retorno. diferente. né? Muita gente paga particular por especialidades assim que é o pediatra, a saúde da criança, é a ginecologia que vai fazer o meu parto. Mas, por exemplo, a minha especialidade, como é uma especialidade que tem muito otorrino, e é para tratar uma sinusite, o cara, se aceitar o plano, ele vai. Vai pelo plano. Né? E paga bem o plano? No geral, sim, mas o problema não é valor. É, por exemplo, eu faço uma consulta hoje, o plano me paga R$100. No mês que vem eu mando a guia. No outro ele fatura. E daqui a 3 meses ele paga. Ixi, Maria. E daqui E a às 3 vezes tem meses ele atraso. paga e às vezes glosa. E a glosa demora mais 3. Então, assim, eu empresto dinheiro para o plano sem juros. Que eu consulto hoje e eu recebo daqui a 4 meses. Por que eu não pego mesmo R$100, faço por 80 e anuncio, divido de 5 vezes, o cara me paga às vezes no dinheiro, às vezes, não quer nem pedir nota, eu Você digo, não, mas gira. nota é obrigado, imita a nota. Mas assim, e é 60% dessa população. E a gente olha para os 20% do plano. Então a saúde está mudando isso. A Mas entra a submissão- questão do popular, Mas né? aí tem, um desafio, eu vejo um desafio aí, porque a gente tem as clínicas populares. Como competir com elas? Porque não tem um pouco do receio da pessoa que vê, a falar, aquela clínica ali, como é que eu vou pagar? Porque aí vai Então. comparar com a Anchieta da vida, que é caro, né? Às Então, vezes, né? a população tem essa impressão de que clínica especializada é cara. E a gente tem que quebrar isso. Educar. Na minha missão como clínica, uma das minhas frases lá é educar a população o que o otorrino faz. Ninguém sabe que o otorrino trata de ronco, de apneia. O otorrino faz a melhor rinoplastia do mundo hoje é com o otorrino. Perfeito o nariz fica, porque ele funciona bem e tem estética. Ninguém sabe. Vai para o cirurgião, Vai né? para o cirurgião plástico, que também faz muito bem, mas não tem tanta atenção com a parte funcional. O otorrino hoje ele trata de coisas assim, disfagia, quando engole, quando vomita, quando tem dificuldade de engolir. O otorrino trata de milhões de coisas. Então, uma das missões é educar a população do que faz. Top. Mas, além disso, educar também que ele tem acesso, que ele pode pagar, que ele pode usar. Que você falou clínica popular. Clínica popular, ele resolve o problema na hora, do que o paciente entrou para tirar uma cera de ouvido, que o paciente entrou para uma dor de cabeça, uma dor no pé. Mas quando envolve cirurgia, quando envolve um tratamento de especialista, a própria clínica popular encaminha para a gente. Então, hoje, um dos meus principais clientes são clínicas populares, que foi lá, não resolveu e encaminha para a gente. A clínica popular, então, Parceiro. É um parceiro, mas é uma alternativa ao público do SUS ali, E é uma porta público. de entrada. Talvez, por problema pontual, ela vai resolver. Tem um otorrino, por exemplo, na minha área, tem um otorrino dentro da clínica popular para limpar o ouvido, lavar o ouvido. Mas quando o paciente chega, eu tenho uma tontura há 3 meses que não resolve,
o otorrino da clínica Um popular. zumbido há 20 anos? Um zumbido não vai. Aqui, ó, 20 anos tem zumbido. Então, aí Tem tem que que ir ir lá. lá para a clínica de otorrino, porque tem os exames para especificamente o zumbido. Só uma curiosidade pra gente seguir para mais um, porque a gente tem quantos minutos já? A gente já tem 45. Eu não 45. tô com pressa. Não, também não. Olha só, eu tenho uma dúvida. Quantas pessoas ficam surdas assim, que eu falo assim, estão ouvindo mal e é cera de ouvido? É muita gente? Muita gente. E acha que é surdez. E é por quê? É o fone de ouvido? O que é que tá gerando tanta cera na pessoa? Hoje, antigamente, um celular. Eu estava conversando essa semana com um paciente que fone de ouvido virou uma febre. Os celulares já vêm com fone. Isso já está mudando. O iPhone não vai mais com fone de ouvido. Os fones de ouvido já estão ficando de concha. Porque aquele fonezinho do plug, as pessoas no home office usam muito, no trabalho, no ônibus, as pessoas não querem contato, só você bota o fone para dizer, não conversa comigo. Na academia, eu vou ver na academia todo mundo de fone. Para mim é para não bater papo. Não quer conversa. E o fone, ele empurra a cera. Aí vai acumulando lá no fundo. Vai acumulando. Você usa o cotonete, acha que sai ali o cotonete com cor de cera, você acha que está limpando, mas na realidade você está piorando, você está empurrando. Você que tá surdo aí, provavelmente tá cheio de cera no seu ouvido. Provavelmente. E lava, Procura um limpe otorrino. o seu ouvido com otorrino, porque lavar o ouvido não é tão simples. Não é simples, né? Tem um tímpano ali atrás, que é bem comum furar tímpano, ter um problema de ouvido crônico, de assim, depois de uma lavagem, ter infecção de ouvido. Então, procure especialista correto para Otorrino DF tem quantas unidades, doutor? otorrino DF, 4 unidades de domingo a domingo para lhe atender. Olha aí, tá vendo? Doutor, quer fazer alguma Não, outra? pode. Eu queria seguir agora, até porque já estamos indo para os finalmente aí, né? Os próximos 10 minutos, 15 minutos, 20. Tá muito bom aqui a nossa conversa. Eu queria ouvir do senhor, assim, até um pouco da história aqui, porque eu acho que tem muita gente que acompanha o Inset, né? Tem preocupação de valores, de quanto vai pagar, né? Que a gente está posicionado no mercado como uma das principais empresas de Google Ads, vamos dizer assim, tráfego pago, trazendo clientes qualificados. Eu queria que o senhor contasse um pouco da história. Eu lembro, assim, o senhor batendo aqui na porta. Eu falo batendo, mas não foi bem assim, né? O senhor veio, estava abrindo a clínica aqui. O que você viu na Winset que chamou a atenção, primeiramente? O que fez você continuar? E aí eu queria que você contasse por que você saiu e depois voltou. Dá esse resumão da vida do senhor na Winset. Então, a Winset, quando a gente montou a clínica aqui no Pátio Capital, me chamou a atenção o nome de vocês, que eu acho que é um nome atrativo, e até o ambiente, que você entra, você vê aquele estilo Google de trabalhar, né? As poltronas, cores, né? Tudo, o teto, eu disse, cara, isso é bacana, eu já pensei em fazer isso na minha clínica. Então as coisas foram batendo. E aí você tinha uma pegada boa de venda, de use 7 dias, se não gostar, não vai pagar, a gente devolve o seu dinheiro. Isso é aquela chamada ali, porque hoje as pessoas ficam muito inseguras, né? Eu vou fazer uma campanha de Google, será que o cara vai fazer mesmo, não vai? Então, assim, funcionou. E eu testei, funcionou. Cresceu tanto que eu pensei, eu vou fazer em casa, que vai ficar mais barato para mim. Porque eu deixo tantos por cento lá e tal, o que ele faz, é fácil de fazer, todo mundo deve fazer, você vai lá na campanha, o Google até ensina. Você já tinha as palavras, né, doutor? Querendo ou não, você tinha as informações, né? É de graça, né? A plataforma é de graça. Ele tinha a lista das palavras-chave, teoricamente é só copiar a lista e botar lá para rodar, né? Só que aí, com o tempo a gente foi vendo que existe um know-how por trás disso, existe uma experiência por trás disso. Uma campanha, eu sempre falo que uma campanha ela amadurece com o tempo. Não adianta eu montar uma campanha igual, se eu pegar a mesma campanha que eu tenho com vocês e colocar para rodar no meu, ela vai performar infinitamente menor. Sim. Então, assim, talvez foi isso que eu percebi que essa campanha está amadurecida, é mérito de vocês, e não tem por que tirar. Eu vou tirar, talvez se um dia a gente for sócio. Tem chance, hein? Tem chance, hein? Aí não é que Pode ser em 2024. Já quase, né? Antes da pandemia, a gente chegou aí num prédio, vamos alugar e aquela coisa. Aí a gente estava de segunda fila ali, tinha a Blue Fit na frente. Assumiu, né? Eu, de vez em quando, eu falo, graças a Deus, mas eu falo, será que não teria dado certo, né? As coisas vêm na hora certa. Agora, por que, doutor? Conta aí, por quê? O que te chamou a atenção? Uma empresa chegou, fez alguma proposta, o senhor tendo o resultado na Winset, o que chamou a atenção para você ir para outra empresa? Então, a gente sempre acha que pode melhorar os resultados, Tudo. né? E tudo na vida tem plano. A gente não pode também, como empresa, ficar num plano A sempre. A gente tem que ter uma alternativa. Sim, sim. Eu, por exemplo, tenho o meu marketing interno e tenho um marketing contratado. Eu tenho hoje um funcionário que é muito bom, mas eu tenho que ter o plano B dele. Eu tenho que treinar outra pessoa ali para uma situação de emergência. Porque ninguém sabe o dia de amanhã.
Então, assim, peraí, eu vou fazer um teste AB. Vou pegar o Inset que faz dessa forma e vou contratar uma empresa que está aí bombando no mercado, que Parece os na caras mídia o tempo gastaram todo, uma né? fortuna, tá o tempo todo me aparecendo, tem alguma coisa dizendo que eu tenho que contratar e vou testar. Aí, assim, é teimosia de empreendedor, é de querer testar. Mas a gente outro. sempre conversava, né, doutor? Doutor, for para aí, vai, testa, se for melhor. Eu acho que o gestor, ele tem que tomar decisão pela empresa e ele tem que procurar o melhor. Sim. Se ele acha que lá é melhor, agora tem uma coisa. Se você não estiver mensurando o resultado que a sua empresa hoje está dando e for para outra, como é que você vai saber se essa estava melhor ou pior? É isso. Aí o que a gente tem feito? Antes de ir para outra empresa, implementa nessa uma forma de monitorar. Inclusive, a Winset hoje disponibiliza as nossas ferramentas, doutor. A gente nunca disponibilizou fora do contrato do Google. Hoje a gente disponibiliza. Por quê? As empresas podem testar a nossa ferramenta de mensuração de resultado para ver o atual resultado, saber se está realmente tendo, para se um dia ela nos contratar ou contratar outra empresa, ela poder comparar. Medir. Exato. É. E o senhor só voltou porque mediu e não deu certo. Você sempre deixou claro de que, se eles foram melhor do que eu até quero saber o que eles estão fazendo que eu não estou. Isso. Então, assim, me traz o dado que ele tem, porque Me ajuda aqui, eu doutor, nem para vou eu... te cobrar, Na porque se os caras parceria, forem melhor que eu quero parceria aprender. vai- Exato. Então, Exato. assim, é transparência. Assim, eu acho que a gente tem que ter liberdade. Alan, eu quero parar essa campanha um mês. Eu quero tirar da minha cabeça que você é o melhor e que tem alguém que faz igual a você. Então, assim, eu acho que cabe a gente eu sempre uso o modelo startup que a gente tem que ter nas nossas empresas. Tem que ser ágeis no erro, né? Erra A gente logo, não né? tem compromisso com o erro. Se eu errei, se eu fiz errado, eu volto. Se fosse outro cara, eu já não vou voltar para o Alan, não, porque como eu já saí, eu já discuti com ele. Não, Alan, ó, sua empresa é boa, é isso mesmo, quero voltar. E foi Voltou. tranquilo, e foi muito tranquilo. E assim, foi bacana, né? Até falando. Ele pagava um FII pra gente, que eu sempre achei que era baixo pelo resultado que ele tinha. Aí ele foi. Aí eu falei, doutor, aí ele abriu o jogo de quanto pagou lá. Falei, doutor, vamos melhorar o nosso aqui. A gente fez um acordo. Eu acho que pra gente tá bom, viu, doutor? Eu acho assim, tá justo hoje, tô bem sincero. E a gente quer daqui pra frente. Eu acho assim, o que o senhor paga pra gente hoje, eu acho que tem que ser o mínimo que paga pra uma agência. E a gente tem falado muito. Se você olha pra gente e vê um funcionário, lá é um salário mínimo, né? Passagem, alimentação, 13º, férias. O custo hoje de um funcionário é 3 mil. E essa Pagar menos questão- para uma agência de 3 mil, eu acho injusto demais. Não é Demais. nem só essa questão do funcionário, dos colaboradores, é o investimento que a gente faz em tecnologia. E se não tem empresas que realmente compram nossa briga, que pagam o valor que é justo, como que a gente vai investir em melhorias para dar um retorno melhor para aqueles clientes? Ó, a gente estava com um gargalo no nosso sistema, não sei se o senhor testou. Se o senhor fosse lá e buscasse assim, resultados de todo o período, Não apareceu travava o nunca. sistema, meu servidor travava, eu tinha que reiniciar, porque o senhor tem tanto dado que todo mundo tinha prejuízo com isso. Aí a gente limitava o que o senhor podia fazer. Sim. Hoje, se o senhor for lá agora e clicar e falar assim, quero ver quanto eu gastei. Eu vi lá quanto o senhor gastou, depois. O senhor sabe quanto o senhor gastou, não precisa falar. Sim. Mas antes não podia. Porque a gente conseguia. investiu, o cara trabalhou 27 horas pra gente e me cobrou R$4.000 para arrumar um problema meu. Então, se o cliente não me paga bem, como é que eu contrato gente boa? Não, Aí você tem que valorizar a agência, sabe? A agência que você está hoje, valoriza ela, paga bem para ela poder investir em você. Uma certa entrevista a mim me perguntaram assim, qual foi o divisor de águas para você resolver crescer e a coisa dar certo? É muito simples. É quando eu subir a régua de quem eu pago. Se eu contrato melhor, se eu pago melhor, eu exijo mais. O resultado é maior. O problema no ser humano é que, assim, quer ganhar sozinho, é de que eu não posso ter gente que ganha muito bem porque vai mexer no meu. Então, não, a gente tem que acabar com isso. Top. Ficar feliz com o que o outro ganha, é estimular a pessoa a ganhar mais. Hoje eu falei numa palestra, falando lá com meus colaboradores, uma das coisas que me deixa mais feliz é quando eu vejo um médico ganhando cada vez mais. Porque eu olho por trás daquilo ali, um trabalho que a gente faz, um treinamento, uma colaboração, um tratar bem o cliente, e o cara está despontando. E, assim, eu tenho que tratar ele bem para que ele não queira sair. Mas eu não tenho que impedir que o cara cresça. Todo mundo tem que crescer. Nos Estados Unidos, quando a pessoa cresce, é mais que obrigação. No Brasil, crescer muito rápido, o que está fazendo de errado? Tá roubando. Tá Tá roubando. roubando. Cara, crescer está na Bíblia, está escrito todo mundo nasceu para prosperar. Então, assim, quem não cresce é que está errado. Quem não está prosperando é que está errado. Então, assim, a gente tem que dar oportunidade para todo mundo. Ó, E se essa, você... desculpa, mas falar. essa é a lógica de uma agência de marketing. Porque imagina se as agências de marketing tivessem essa perspectiva, né? Não, eu estou olhando para quanto o outro está ganhando. A gente sabe quase que todo o faturamento de todos os nossos clientes. A gente ia entrar em depressão.
A gente fala, "Ai, quanto mais a gente trabalha, mais ele ganha." É. Então a gente tem que ficar feliz e aquilo Sim. tem que ser triplicado, quadriplicado. Vai lá, Alan. É, Quero ver você falar aí. dectaplicado, sei lá como que é. Heptaplicado. Heptaplicado. Agora, eu quero deixar um recado, até porque eu tenho um compromisso com o doutor, né? Ele sempre fica preocupado. Eu tô achando que você vai fechar. Você que é otorrino aqui de Brasília, tem uma clínica. Olha, infelizmente, a gente não pode fechar com você. Mas se você for de outro estado, a gente quer ter. Doutor, eu quero ter um centro clínico do porte do senhor em cada capital. É a nossa missão. E eu tenho certeza que o dia que a gente tiver 27 clínicas de otorrinolaringologia, as pessoas vão olhar para a gente com mérito. E quando eu falar com um cardiologista, eu falo, ó, otorrino eu já fechei. O senhor quer ser o meu cardiologista aqui em São Paulo? Então você vai ser. E eu acho que esse é um papel um pouco do que a gente pode alinhar numa futura sociedade. É, porque né? aí já tem uma mentoria extra, né? Né? Aí, do além de vir o marketing. marketing, tem gestão, ferramenta e tem todo o trâmite, como o que ele errou, você vai saber. Então a gente pode montar um negócio que ajude empresas a faturar bem, com marketing, gestão e toda a segurança. Eu acho que aí está a nossa linha de sociedade, hein? Ó, pede para esperar. A gente ia falar um pouco sobre gestão de CSC, Centro Você de quer falar um Serviço pouco? Compartilhar. Eu É quero. para as pessoas entenderem que o convênio não vai me pagar mais do que eu ganho hoje. Eu não vou aumentar minhas receitas exageradamente com o modo operante que a gente tem hoje. Não escalona, né? Só tem uma forma, custo, cortar custo. Como é que eu corto o custo? Compartilhando o serviço. Hoje eu tenho um call center que eu uso 70% dele. E os outros 30%? Por que eu não trago uma empresa parceira? Por que eu não trago uma clínica lá do Nordeste? Que hoje na nuvem, internet, não precisa eu estar lá. Não. Pega uma clínica de otorrino lá de Aracaju. Doutor, ó, a gente faz o seu marketing e o call center também. Porque o nosso call center ele já é especializado em otorrino. Ele já sabe todo o know-how. E o custo é 1/3 do que se você for montar ele aí. Se a gente tiver 10 pessoas querendo isso, eu e o doutor Stênio vamos montar isso, né, doutor? Claro, 10. rapaz. Na hora, né? Vamos montar isso. Um call center para atender só otorrinolaringologia. A nossa atendente vai botar lá na sua agenda do seu médico lá tudo bonitinho. Então, Pronto. quando a gente fica ultra especializado naquilo, por exemplo, uma das qualidades que eu falo de vocês é que às vezes a gente tenta fazer Facebook, tentou fazer TikTok, tentou fazer... Não, meu negócio é Google. Então, tem que ter... Eu sou bom nisso. Ser O resto eu especialista. faço e indico pessoas que fazem melhor que eu. Você já me indicou várias pessoas que mexem com coisa. Mas o meu é tráfego, é Google, acabou-se. Isso, para quem está contratando, dá um conforto muito grande de saber, ó, o do Google, eu acho que ele é o melhor. Especialista. É. Top. Hoje tem uma empresa que quer fazer uma parceria comigo que queria subsidiar, patrocinar, me ajudar com a questão do tráfego. Aí eu peguei, mas quem disse que vocês vão fazer melhor do que eu? Por que vocês não contratam a empresa que faz para mim? E aí já é um negócio novo, que até vou te falar depois, para conectar. Então, assim, eu acho que essa interoperabilidade, Ó, a palavra. que é a palavra que você É estava isso, com né? dificuldade, envolve isso também. A gente tem que fazer uma comunicação com tudo que a gente faz. Por exemplo, hoje um paciente que eu atendo e ele vai em outra clínica, ele faz tudo que ele fez na minha, ele faz na outra. Eu tenho que interoperabilizar com ele. Eu tenho que ter um QR Code do cara quando sai do meu consultório e tira, e quando ele for na outra clínica, o médico lê o QR Code para ter o histórico do que ele fez na minha clínica, todo o prontuário, dos exames que eu já fiz, para poder comunicar, tempo, para não né? usar mais o convênio 10, 30 vezes. Só que tratar a saúde dá menos dinheiro do que tratar a doença. E fazer o exame de novo, talvez pingue um pouquinho a mais. Então, assim, a gente tem que ter a consciência de que a gente pode ganhar um pouquinho mais fazendo essas coisas e tal, mas a conta vai chegar. Então, assim, Mentalidade, né? às vezes eu falo tanto, eu trato tão bem a minha operadora, que às vezes, pô, tu trabalha por convênio? Não, é a minha fonte pagadora. Se eu não cuidar bem dele, ele vai quebrar. E quebrando, eu perco o cliente. Indo para os finalmente, né? Eu queria já agradecer. Eu acho que isso faz a diferença aqui na Win7, isso é certo, tá? Não só pela grana que o senhor paga pra gente. Não é tanta grana, não, viu? Mas é boa. Mas eu acho que pelos feedbacks que o senhor dá, o senhor é um cara muito sincero. E essa cobrança que o senhor tem em cima da gente, fica no pé, bota a pessoa para ligar, entra no sistema todo dia, isso fez a gente crescer. Tenho certeza absoluta, né? Eu já quero agradecer, mas queria que o senhor deixasse um recado para os seus funcionários, para os seus clientes, para os seus futuros parceiros, quem sabe o senhor prestando consultoria para algumas empresas, né? Deixa um recado aí para a galera. Então, eu pergunto eu tenho muito amigo médico que é dono de clínica e pergunto, quanto tu gasta no Google? Como é teu marketing? Não gasto em Google não, eu não faço marketing no Google. Gente, eu disse, cara, o cliente hoje, todo mundo tem um celular na mão. Eu faço outdoor, por exemplo, mas eu não espero que o cliente venda outdoor. Eu espero que ele frise a minha marca.
Lembra? Aquela é otorrino que eu Mas fui eu espero ontem. que o cara... Hoje eu passei vindo para cá, eu estava antenado no outdoor, procurando anotar número, não consegui gravar nenhum número de outdoor que eu vim. E aí eu começo a escrever o número, E não olha lá, consegue. os quatro números. 336. Não consegui completar, então outdoor não é para isso. Agora, o Google é uma ferramenta que você não pode deixar de fazer. É assim, é básico da clínica. É quando eu falo que o Google me manda 200, 300 pacientes por dia, a galera não acredita em mim. Ele não acredita? Não. E aí eu mostro a tela. Aí, mas como é que tu mede? Como é que tu sabe? Aí eu abro outra tela. E como é que tu confere se é verdade? Eu abro outra tela. Aí o cara, pô, mas tu tem 4 telas para tu validar um número que está vindo. 4 telas. Tem um meme para isso, é o tal do só acredito vendo, eu vendo. Não acredito ainda. E aí eu levo o cara no meu call center, e agora eu estou dividindo o call center em quem é do Google, né? Quem não é do Google, porque tem um tratamento diferente. O cara do Google, ele tem um custo, eu não posso perder aquela venda. Então, tem que meus vendedores melhor tem que estar no Google. E meus vendedores normais tem que estar na outra linha. Da indicação é mais fácil fechar. Então, assim, né? a dica é assim, a gente, se não está gastando, alguém está gastando por você. E esse cliente está deixando de chegar na sua clínica porque você não faz o Google. Obviamente que o Google não é 100% do cliente. Talvez é um cliente que não fideliza tanto. Aí eu não sei essa resposta, mas eu me questiono o tempo todo. Quem fideliza mais? O cara que veio do Google ou o cara que é a indicação do cliente orgânico? Então, Sim. esse exercício eu faço o tempo todo, porque a gente tem que estar antenado. Então, existe Google, existe Facebook, Instagram, existe outdoor, existe a televisão, existe a... Então, é um mix. O marketing, eu falo que ele tem... um mundo de possibilidades. Então, assim, até o endomarketing. A minha TV interna, eu vi aqui esse sistema de vocês de TV aqui, eu já estou pensando aqui, porque tem um cliente que entra na minha clínica, e aí vale a pena contar essa história para vocês, que ele descobre o que eu faço na minha clínica. Doutor, você faz orelha de abano também? Doutor, você faz botox também? Bota aqui na minha orelha aqui, ó. Puxa, E grande, viu? E aí, Ó. ó uma jogada de marketing boa. Uma vez eu atendi um paciente que ele tinha orelha de abano, e ele estava sentado na minha frente e ele não viu a TV. Porque se ele tivesse visto, ele tinha me falado. E aí me restou eu falar da orelha dele. Só que eu estava meio intimidado. E aí eu fiz o meu telefone tocar, eu peguei o telefone, coloquei, fiz o telefone tocar, eu mesmo liguei para mim, aí eu, só um minutinho, que é um paciente cirúrgico, eu já te retorno. Aí peguei o telefone e falei, olha, tudo bem, cirurgias de orelha de abano, eu só estou tendo vaga para daqui a 6 meses. Eu estou com um paciente agora, eu te retorno já. Aí quando eu desliguei aqui, o paciente deu um sorriso. Você faz? Ele deu um sorriso de dente fora a fora. Doutor, não acredito que você faz cirurgia de orelha de abano. Cara, Aí eu, pois você é um vendedor nato, hein? Aí eu falei, olha aí a procura, você viu aí, né? 6 meses de espera. Mas como você está na minha frente, Escassez, urgência. eu vou lhe dar prioridade. Você está na minha frente agora, eu não vou deixar você sair, é muito feio da minha parte. Então, assim, tem coisas que a gente não consegue ensinar ninguém, né? Não. Habilidade, né? É o feeling, know-how. Mas tem sentir. método, doutor. Eu acho que o senhor pode botar isso numa consultoria, um PDF, um e-book e dar algumas coisinhas para as pessoas, até para gerar credibilidade. Eu acho que o senhor está perdendo não só dinheiro de não estar ensinando essas coisas, porque eu acho que consultoria é o seu papel, depois de um tempo aí, Cara, né? eu trabalho para isso, eu não sou muito afim eu não sou muito instagramável, eu não sou de ficar fazendo as coisas todas, mas eu estou entendendo que o movimento está atendendo a isso. Mas eu tenho uma missão maior, eu tenho uma empresa que eu tenho que fazer crescer, que chegar a um ponto. Hoje eu tenho colaboradores de alto nível que eu posso ficar longe da empresa 6 meses, mas assim, é coisa que a gente vai construindo aquilo, né? Não é assim, sair. Hoje a coisa depende muito de mim, eu tenho que estar ali na fiscalização, olhando, conferindo, reunião todo dia, toda hora e tal, mas já preparando para um segundo passo, entendeu? De poder um dia fazer isso. E hoje eu faço isso com os médicos que trabalham lá. Eu falo, dou palestra, ensino, mas eu tenho um conflito de interesse de fazer isso porque eu sou sócio da empresa. Aí o camarada olha e fica dizendo, ele está falando isso porque ele é dono. Então, assim, eu vou começar a falar isso para quem eu não sou dono. Muita gente me chama na clínica, me dá uma dica aqui como faz, e eu nem sei monetizar isso. Pô, eu vou ficar uma noite toda na clínica dizendo pro cara, faz isso aqui, e vou cobrar o quê? O cara é amigo meu? Cobra, doutor. Não, Deixa aqui que a gente tem cobra. muito cliente, sempre que a gente fala, o doutor Estênio, aí a pessoa já brilha os olhos, né? Fala assim, nossa, dava tudo para sentar ali com ele 5 minutinhos. Eu te falo, tem gente que pagaria para estar com o senhor, cliente meu, porque quando eu falo do senhor, da questão da gestão, o seu call center, pagaria. E eu acho que é um defeito nosso, não saber cobrar essas coisas. Gente, eu tenho que encerrar, porque já está chegando mais de 1 hora, a gente não pode, né, passar tanto. Tá tão bom, né, doutor? A gente vai marcar outra. Vamos marcar outra. Mas Vamos marcar a gente outra. tem que só encerrar dando os parabéns para o Otorrino DF, que esse ano está fazendo, esse mês, né, está fazendo. 12 anos. 12 anos, eita ferro. E aí Coloca nós... as palmas aí, Vitor. Palmas, Aí, Vitor. ó.
Aê! Tem uma palmas ali. Beleza, queria agradecer, viu, doutor? Foi um prazer estar recebendo. Você que ainda não viu, né, tem vários outros podcasts aí, segue aí, esse é o 5º, né? Comenta, compartilha, se inscreve, bota o sininho aí para acompanhar, que eu acho que isso aqui é divisor de águas no mercado, eu tenho certeza que isso aqui vai bombar. Vou botar tráfego, viu, doutor, nesses vídeos E nossos. deixa eu te falar uma coisa, antes de encerrar, 12 anos de empresa, imagina, eu falo da vida das pessoas. A gente, quando é criança, tem problemas de criança, a gente é adolescente, tem problemas de adolescentes, e o adolescente ele quer ser adulto, né? Então, a criança de 12 anos já está querendo andar com a turminha dos 15. Pré-adolescente. Então, a empresa também é isso. Os problemas vão se mudando e a gente tem que ter essa visão, que tem a dor do crescimento. Tem gente que quer crescer, mas acha que vai só ser bom, só alegria. Não. Não. Para crescer, você tem que abrir mão de muita coisa. É. Então, eu falo que a gente está na fase de adolescência. Pré-adolescência. Pré-adolescência. Daqui a pouco eu quero ser adulto, mas assim, eu estou disposto a abrir mão de entender que agora a minha empresa tem que ter um compliance. Olha só o nível, né? A minha empresa tem que ter uma governança. Eu preciso ter pessoas de fora para opinar no meu negócio, numa visão que não seja só minha. Então, assim, eu estou disposto a abrir meus resultados para uma auditoria. Eu tenho um controlador, chama controladoria. Nível, né? Colocar dentro de uma holding, né? Então, Holding. então, assim, quer crescer? Ok, cresça, mas com responsabilidade. A gente tem compromisso também social. É igual Meu a paternidade, né? eu não posso brincar de fazer gestão. A gestão tem que ser profissional. Eu já tenho 2 pós aí de gestão, ó, FGV e Dom Cabral. Recomendo para todo mundo. Para quê? Para fazer network, inclusive. Quando eu vou num congresso, amanhã tem um congresso, eu estou rindo. Eu vou para Fala da gente lá, doutor. Fala da gente lá. A gente tem que botar um stand dentro do congresso. Mas é 30 mil. Tem. Ué, Que mas vira faz 100, parte. que vira 200. faz Tudo parte. bem, mas a gente ainda não está nesse perfil, não. É do Arbor lá? É lá em São Paulo? Não, Essa- esse é local, Brasília. Vai ser em Brasília? Vai ser em Brasília. É Goiânia Brasiliense. Vamos botar próximo Ah, ano. mas é amanhã. Pessoal, a gente vai ter que despedir. Olha só, você que é funcionário da Otorrino DF, olha só a empresa que você trabalha. Olha o gestor que vocês É têm. admirável. É admirável. Então, parabéns para o Otorrino. Inspirador. E inspirador. Obrigado. Fiquem com Deus. Despede aí, doutor. Despede, Hanna. Muito obrigado, até a próxima. Em breve estaremos aqui novamente. Até a próxima. Valeu, um abraço. Até mais. Cara.